Olá meus amigos, eu sou o Fernando, eu vou ser seu professor aqui, e hoje nós temos a nossa primeira revisão grande. É claro que para você aprender qualquer um desses temas você tem que praticar e você tem que se manter em xeque, mas vamos começar a revisar. Então aqui nessa primeira revisão eu vou dar algumas questões do presente para você poder revisar como você vê o seu uso desse tempo e ter certeza que não está caindo em alguns erros comuns. Primeiro de tudo é você lembrar que isso daqui é o presente simples como um todo. Existem exceções. Então quando nós estamos falando de presente simples, nós estamos falando de uma estrutura específica. Nós não estamos falando só do conceito de presente. O presente é uma conjugação de verbo, o presente é um conceito que nós expressamos com mais de uma estrutura, mas nós estamos falando de uma estrutura específica, o presente simples. Talvez a maior exceção a isso seja o verbo to be. O verbo to be é o verbo mais frequente que tem na língua, mas ele não é o mesmo tipo de verbo. Ele funciona diferente. Você não pode dizer o verbo to be está no presente, então é presente simples. A gente não tem um nome melhor e a gente costuma estudar ele junto, mas ele não funciona igual. Não é a mesma coisa. Então vamos lá, o que é o presente simples no inglês? O presente simples é usado para apresentar a sua rotina, as coisas que se repetem, que você não espera que parem de se repetir. Isso quer dizer que você não pode só achar, presente, então presente simples. Você não pode simplesmente dizer, isso daqui é presente para mim. Então, por isso, presente simples. Não, isso é o conceito de presente, não é a estrutura. Você tem que ver qual é a estrutura que você vai poder usar para o que você está tentando dizer. Então, essa estrutura do presente simples é usado para coisas que você não espera que mudem. Ou seja, quando você fala algo como I wake up at 7 a.m. I take a shower before bed. Essas duas coisas sobre o que você está falando não são experiências únicas. Elas são coisas que você vai fazer todos os dias. Para isso, nós também associamos normalmente a ideia de frequência. Porque você pode falar de coisas que você não espera que mudem, que não são diárias, que não são semanais. Então é perfeitamente normal você dizer algo como I play soccer once a week. I wake up later on Saturdays. Você não está falando errado porque você não está falando de algo que acontece todos os dias. A sua frequência pode ser muito maior. I drink water once an hour. Menor do que isso, mas mais do que diária. I take this medicine every 8 hours. Ou pode ser anual, ou uma vez na década. Se for uma frequência, se for algo que você não espera que vai mudar, é perfeitamente ok. We celebrate Christmas on December 25th. I usually travel to my parents once a year. Você não precisa da frequência para isso ser sobre uma rotina. O presente simples tem a ideia de algo que vai se repetir, que você não espera que mude, salvo as exceções que nós já falamos. Verbos de processo mental são uma exceção grande, e com certeza eu vou fazer um vídeo sobre eles. Então eis um pequeno teste se você está pensando no presente como estrutura ou como conceito. Agora, é presente? Não, agora não é presente para a estrutura. O presente simples, como eu falei, é para coisas que se repetem. O agora não se repete. Não, você vai provavelmente usar present continuous para isso. A outra coisa que é sempre importante manter em mente é que nós temos a estrutura de dois verbos. Eu falei brevemente naquela dica, é algo para sempre se lembrar, mas como isso acontece na prática? Nós sempre precisamos ter o que se chama de FI. É a conjugação, por assim dizer, mas também coisa que diz que a sentença está completa. Sabe, em qualquer língua você pode fazer um pedaço de sentença que não parece que está completo, provavelmente o que está faltando é o FI. O que acontece é que no afirmativo, se você não tiver nenhum verbo na posição do auxiliar, como os verbos modais ficam, como o verbo to be fica, você vai poder colocar o FI, a conjugação que te diz que a sentença está completa, no verbo principal. Isso é uma exceção. Você precisa lembrar que você quase sempre vai usar pelo menos dois verbos. Mas
O verbo do simples, o verbo que você vai utilizar no simples a grande maioria das vezes, é o do como auxiliar se você já não tiver algum. Ou seja, eu posso pegar qualquer uma dessas sentenças que eu já tinha falado e colocar o do para fazer a negativa, ou usar o do para fazer uma pergunta. E isso não é opcional, isso é como o idioma funciona. Então, como um pequeno exercício para quem quiser praticar, você pode fazer 5 coisas que você faz todos os dias com o presente simples e pode colocar frequência nelas, ou você pode botar uma indicação de a que horas você costuma fazer elas diariamente. E depois disso, sem jogar isso fora, você pode voltar e pensar em mais 5 coisas que você faz com alguma frequência. Você faz no trabalho, você faz no fim de semana, você faz toda semana, mas não necessariamente todos os dias. E, finalmente, 5 outras coisas que você faz com uma frequência menor ainda. Você faz uma vez no mês, você faz uma vez por semestre, você faz uma vez por ano. Muito obrigado. Se você estiver interessado em aulas particulares, é só mandar e-mail. E depois de mais algumas dicas, nós voltamos com mais uma revisão, provavelmente do presente contínuo.